Meus amigos, saúde e paz, alegria estar com vocês. Hoje estamos recebendo aqui o Maurício Romão. Maurício Romão é companheiro nosso da USE São Paulo, participando das diretorias sucessivas, sempre com grande participação e contribuição, responsável pela formatação de um sistema de arrecadação, de tal forma que a gente todos possamos contribuir para que a USE cumpra com a sua função. O Maurício vem nos falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas mais especificamente, posto que já numa outra live nós tratamos desse assunto com o Estorino também da USE São Paulo, mas agora mais especificamente, a prática disso nas casas espíritas. Como é que nós, nas casas espíritas, vamos nos adequar a essa lei geral de defesa, de proteção de dados, né? Nós trabalhamos com informações pessoais e algumas personalísticas sensíveis das pessoas que frequentam a casa espírita. E essas informações dessas pessoas, das pessoas que frequentam a casa espírita, sejam elas associadas, sejam elas assistidas, elas nos municiam de informações pessoais que devemos preservar. E isso não é só por um aspecto ético, coisa que nós, nas casas espíritas, já vínhamos fazendo, mas também por uma questão legal. A responsabilização quando essas informações saem da esfera da casa espírita ou da pessoa que fez um atendimento fraterno, eventualmente, e começa a passar informações. Há problemas. Então, na prática, não é? Como é que nós, na casa espírita, devemos nos adequar à legislação, à Lei Geral de Proteção de Dados? É nesse sentido que nós convidamos o Maurício, não é, para ele nos trazer e detalhar para nós, abrindo numa conversa fraterna para as dúvidas que eventualmente uns e outros venhamos a ter, para trocar em miúdos a nossa responsabilidade enquanto dirigentes das casas e a nossa responsabilidade com aqueles que nós assistimos no que se refere às suas informações, às informações dos dados que elas têm e que nos passam. Não é? Então, conosco, para nosso deleite e prazer, Maurício Romão. Esse não é fraco, não. Maurício. Obrigado, boa Faz noite. favor, filho. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai falar um pouco da parte mais prática da LGPD, né? Eu não sou advogado, sou administrador e nós montamos um grupo de estudos na USE, com pessoas do estado inteiro. Acho que tinham 3 advogados, tinha um pessoal de Bauru que é especialista no tema, a Daniela, até eu convidei, ela não tinha um outro compromisso, não conseguiu estar aqui hoje, mas ela fez até um mestrado nesse tema que nos ajudou bastante, o pessoal de Sorocaba. Então a gente reuniu um grupo de umas 7, 8 pessoas, a Júlia Nezu, que também é advogada, para que a gente pudesse falar um pouco mais da parte prática da legislação, porque a legislação é uma legislação global. Então isso está acontecendo no mundo inteiro, ela não foi feita para pegar a casa espírita, nem para atrapalhar a nossa vida, né? Ela é uma legislação que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. A legislação brasileira foi muito baseada na legislação europeia, e o principal objetivo da legislação é garantir que os nossos dados pessoais, então, portanto, ela é uma lei que só mexe com pessoas físicas, não fiquem expostos, principalmente para as grandes empresas. Então, a gente está falando de Google, de Facebook, de grandes empresas, de bancos que lidam com os nossos cadastros, né, e com as nossas informações relevantes. Então, a lei vem para garantir que esses dados não fiquem expostos, né, para que qualquer pessoa possa ter acesso a eles, né, e que também essas empresas usem com cuidado. Então, se a gente prestar bem atenção,
né, principalmente na internet, a gente percebe que os nossos dados ficam aí navegando pela internet e muitas empresas usam os dados que a gente deixa espalhado. Acredito que todo mundo já passou por uma experiência assim, entrei para procurar uma geladeira, dei lá no Google lá uma busca de geladeira, apareceu lá no que geladeira na Casas Bahia, na Magazine Luiza, no Mercado Livre, não sei o quê, e daí saí e fui ver outra coisa. Fica um mês o Google me mandando o anúncio de geladeira, porque ele percebeu que a gente consultou alguma coisa, que eu tenho um interesse, eu, Maurício, aqui tenho um interesse em geladeira, ele pega essa informação nossa e vai vender para os clientes dele, que são vendedores de geladeira, e ficam fazendo anúncio para que a gente vá atrás de geladeira. Em teoria, esse até poderia ser um tema bom, porque ele fica me mandando oferta de coisas que eu estou interessado, então, a princípio, não é nada grave. Mas esse é um exemplo que mostra que a gente vai deixando o rastro, né, e se não tiver controle, principalmente dos governos, né, essas informações podem ser usadas para coisas não tão boas quanto fazer uma oferta de uma coisa que eu tenho interesse, ou de uma viagem, ou de alguma coisa que eu estou procurando. Então, a legislação vem principalmente para pegar essas grandes empresas, né, e tentar fazer com que elas tenham uma privacidade bem importante e que dê uma ferramenta para nós, pessoas físicas, uma maneira de que, se eu quiser, eu posso ir até essa empresa que está divulgando meus dados e eu tenho o direito de pedir para que ele exclua os dados que ele tem sobre minha pessoa, principalmente os dados cadastrais, os dados de interesse. Então, a legislação vem para o nosso bem geral, né? Ela não das pessoas físicas, né? Tanto que isso está acontecendo no mundo inteiro. Só que quando se faz uma legislação para pegar o grande, pega o pequeno também. Então, pega todo mundo. A legislação é ampla, né? Então, nós, enquanto empresas, né, enquanto CNPJs, né, e a responsabilidade acaba indo para a pessoa física, se a pessoa física também tem acesso a esse tipo de informação, temos que nos adequar de maneira que eu tenha que garantir um mínimo que a lei exige de privacidade. E aí a gente, então, nesse grupo, foi olhar com a visão de casa espírita, né, o que a gente tem que se adequar, porque a gente sabe, a gente até estava falando um pouquinho antes, aí a Márcia estava perguntando, que a gente tem bastante informação das pessoas, né, e na maioria das vezes a informação é relevante mesmo, né, então, porque ela vai lá me pedir uma vibração, ela vai lá colocar o nome, né, para que a gente trabalhe esse nome na casa, é um trabalhador espírita, é um frequentador, né, a gente se comunica com ele, manda informação, manda convite de eventos, né, divulgação de palestras, então tudo isso tem, de alguma maneira, as crianças fazem curso, os adultos fazem cursos, né, também na nossa casa, então, assim, naturalmente que eu tenho que ter os dados cadastrais dos nossos frequentadores e nada disso está proibido pela legislação. Então, a legislação permite que eu tenha todos esses dados, né? E aí a gente vai ver que tipo de controle ou que tipo de garantia ou de segurança ou de cuidado eu deveria ter com esses dados para que não aconteça, por exemplo, de uma pessoa ir lá na nossa casa e dizer que ele está com algum problema de relacionamento familiar, que ele passe lá para um atendimento fraterno, e essa informação passa a ser exposta, por exemplo, para várias outras pessoas que não teriam que ter acesso a essa informação, inclusive pode ser até a pessoa com que ele estava se comentando no atendimento fraterno. Então, alguns pontos que a gente tem que ter cuidado para garantir que aquela informação que está sendo passada para nós, ela seja usada para o objetivo que está sendo solicitado, né? E a gente garantir que não haja vazamento de informações que sejam críticas, inclusive para a garantia das pessoas que estão chegando na nossa casa espírita. Parece mais difícil do que é, tá, pessoal? Então, quando a gente fala assim, puxa, a lei de proteção de dados, que então a gente... À primeira vista, a gente tem a sensação assim, então não vou poder mais fazer nada, não vou poder mais ter nenhum dado, não vou poder pedir mais nenhuma informação das pessoas. Não, eu posso pedir sempre a informação de tudo, desde que eu cumpra alguns requisitos que a gente vai passar. Um dos principais requisitos é pedir autorização das pessoas. Então, assim, toda vez que ela vai me dar uma informação,
eu deveria, mas eu vou fazer mais estruturado agora pela apresentação, né? Mas eu deveria, talvez seja a coisa mais importante, eu deveria pedir a autorização dele para aquela informação e dizer para ele por que aonde eu vou usar aquela informação. Então, se eu estou fazendo um cadastro de um treinamento ou de um curso que eu estou realizando na casa, né, eu vou fazer o meu formulário pode ser em papel, pode ser no Google, não tem problema, posso pedir o nome, o endereço, o telefone, o e-mail, o que for necessário, a idade, né, tudo que for necessário eu posso pedir, mas eu tenho que contar para ele que eu estou usando essa informação. Contar pode ser um texto, né? Pode ser no próprio texto do formulário, tem um textozinho lá dizendo que eu estou solicitando essas informações exatamente para fazer a inscrição, a matrícula no curso dele, ela vai ser usada exclusivamente para isso. O que eu não posso? Pegar esse dado dele e entregar para alguém, para a livraria Candeia, que é do nosso amigo Pinfield, para ele mandar um e-mail vendendo o livro. Isso eu não posso, porque a pessoa me deu o dado dele para fazer uma inscrição. Eu não pedi autorização dele para que eu mande ofertas de livro para ele. Ah, mas eu também quero fazer isso. Pode? Pode, desde que você coloque lá no formulário dizendo: você me autoriza a usar o seu e-mail para mandar ofertas de livros. Tem que ser bem específico, de livros ou de eventos espíritas, e mandar também comunicação. Aí ele fala sim. Se ele falou sim, está resolvido o problema. Ele me autorizou a usar. Então, assim, toda vez que eu quero fazer alguma coisa com aquela informação que eu estou solicitando, eu tenho que pedir a autorização da pessoa para isso. Então, não é que eu não posso fazer, que está tudo proibido. Não, está tudo permitido, desde que o usuário concorde, e não pode ter surpresa. Agora, eu não posso pegar aquela informação dele e vou vender. Então, assim, eu sei que ele está com uma doença. Eu vou lá e vou vender para a farmácia, para o cara ficar ligando para ele, falando: você não quer comprar o remédio, você não quer comprar a vitamina? Então, isso eu não posso. Ele não me deu essa autorização. Então, é isso que a lei vem nos fechar, né? Ele vai me dar uma informação, essa informação tem que ser clara para que eu estou pegando, e eu só posso usar para aquilo que eu combinei com ele. Então, em geral, é isso que a gente tem que garantir, de maneira bem simples. Se a gente estiver garantindo isso, a gente está bem dentro da lei. Mas agora eu vou passar a apresentação que está mais estruturadinha, e daí a gente vê o que eu tenho que fazer. Então é mais simples do que parece. Então, assim, nada do que a gente faz, pelo menos pelo que a gente estudou, eu vou ter que deixar de fazer, nenhuma atividade principal da Casa Espírita eu vou ter que deixar de fazer em função da legislação. O que eu não posso é deixar coisas soltas, né? Um outro exemplo, assim, tinha gente que tinha pedido de vibração num livro aberto na Casa Espírita, colocando lá o nome, o telefone, o e-mail e o motivo que ele está pedindo, um livro aberto. O próximo que chega lá no caderno está lendo tudo a informação que o cara pediu. Ah, estou pedindo aqui para minha esposa, porque ela está doente, está não sei o quê, está lá meu telefone, meu e-mail. O próximo que chegou está lendo todo o meu histórico ali. Então, isso é uma coisa que eu não posso fazer, né? Então, eu posso pedir toda aquela informação? Posso, mas eu não posso deixar com que o próximo, a pessoa que eu nem sei quem é, vai ter acesso àquela informação. Então, eu tenho que garantir que aquela informação que ele está me dando, só as pessoas que vão trabalhar com aquilo terão acesso. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouco o processo. Esse caderno, eu imagino que já não vai poder mais ter aberto. Então, mas ele pode ter uma fichinha em branco que ele preenche e põe numa urna? Aí pode. Pode ser a mesma ficha, só que vai ter que estar numa urna trancada. Quem vai ter acesso à urna? Só a pessoa que vai trabalhar com essa informação. Depois eu posso mandar para os meus grupos de vibração? Posso. Mas não posso disparando e-mail aberto para qualquer pessoa que não tem a ver com o assunto. Então, ela tem que ser tudo bem controladinho para que a informação não saia espalhando por aí, para a nossa proteção mesmo, para a proteção dos nossos frequentadores mesmo. Porque é chato, né? Assim, ele está me dando uma informação confidencial, eu vou deixar ela aberta para qualquer pessoa estar olhando qual é a situação que ele está, né? Eu acho que não é isso que ele gostaria mesmo, né? Ele está lá pedindo uma ajuda espiritual para nós, e ele não quer que você tenha a exposição de todo o problema dele, da vida dele, para qualquer pessoa que esteja ali. Acho que agora se levantou a mão. Maurício, só para um comentário muito rápido, né, de uma ocorrência, né, um caso, um fato que aconteceu de nosso conhecimento aqui na cidade.
É comum, né, esse livro, né, de pedido de orações na casa espírita, né? A pessoa chega lá, participa de uma palestra, mas coloca lá o nome, né, pede oração para fulano de tal, um parente ou alguma pessoa conhecida, alguém da sua relação, coloca lá o nome para fazer depois orações, preces a favor dessa pessoa. E aí, nada que nos causasse alguma espécie. Ocorre que uma das pessoas a quem foi feito o pedido foi informada por uma outra pessoa que viu o nome dela lá no livro, né, de que o nome dela estava no livro para pedido de oração. Não, tudo bem. Até aí. Agora, o que aconteceu depois? Esta pessoa evangélica, né, não gostou nada de colocar o nome dele num livro Espírita. dentro do centro espírita para fazer alguma coisa que eu não sei o quê. Porque ele não tem obrigação de saber o que é que ia se fazer com o nome dele. De repente vai cortar e colocar na boca de um sapo e costurar o coitado do sapo, sei lá o quê. Uhum. Essa pessoa veio ao centro, olhou no livro, encontrou naquele dias lá atrás o nome dele, rasgou o livro, né, a folha, arrancou a folha e fez uma cena, né? Uhum. Uma cena e saiu dali, né? Ele, bom, se salvou, né? Ninguém mais vai usar meu nome. Vamos dizer assim. Percebe que essa coisa ela pode ter um desdobramento. Uma coisa que era muito simples, era usual, era prática, costumeira, mas que, independente da lei, Uhum. tem a possibilidade de uma reação ruim. Sim, sim. Né? É só para ilustrar, você já está comentando a respeito Sim, da sim. proteção de dados, que o pessoal nota, depois o seguinte já vê o que está anotado pelo anterior. Essas informações são pessoais, personalísticas, né? Não é para ficar de público. Era esse o comentário. Independente da lei, eu acho que a gente já não deveria deixar de público mesmo. Acho que a gente foi se acostumando, né? E foi fazendo, né? Porque a gente vai fazer aquilo para o bem. Então, como a gente imagina que vai fazer aquilo para o bem, a gente não vê maldade na situação. Mas eu acho que agora a gente tem que começar a tratar com um pouco mais de cuidado, vamos dizer assim, né? A informação vai continuar sendo a mesma, eu vou pedir as mesmas coisas, as pessoas vão dar as mesmas coisas, mas eu vou tratar com um pouco mais de cuidado. Acho que a Adelina levantou a mão também. Maurício, primeira coisa, você vai abrir depois para perguntas ou a gente vai te interromper? Acho que como é uma roda de conversa, acho que vamos interrompendo para não se perder. É porque vocês tocaram aí no tema do livro de preces, né? Aqui nós abolimos o livro de prece, de pedido de vibração, mas instituímos o formulário no Google Forms. Só que isso, ainda assim, isso está me inquietando. Por quê? Porque para eu fazer tratamento de dados, só em uma das hipóteses da lei. Ora, a pessoa que vem pedir prece, dificilmente ela pede para si. Ela geralmente pede para outro. Ou seja, se ela viesse pedir para si, eu podia colocar lá no formulário a autorização dela para eu tratar o dado dela, beleza. Só que ela está pedindo para o fulano, para um terceiro. E aí eu não tenho autorização daquele terceiro e eu também não vejo como enquadrar isso em alguma das outras hipóteses da lei. Como é que a gente poderia equacionar essa essa é uma dificuldade. Eu acho que aí o que a gente poderia era pedir menos dados, porque assim, em teoria eu não poderia mesmo, né? Porque a pessoa não está me autorizando, que é o caso exatamente o caso que o Guaraci falou aí, né? A pessoa não deu autorização para ter os dados. Então, talvez nesse caso eu possa pedir menos coisa. Então, assim, não peço o telefone, não peço o e-mail para quem vai ser, para quem está sendo a vibração, né? Se eu pedir o nome, já não dá. Mas eu acho que aí a gente vai ter que fechar um pouquinho o olho, porque senão a gente vai ter que parar com o pedido de vibração, né? Eu acho que a gente vai ter que fechar um pouquinho os olhos e dizer, olha, eu vou colocar de qualquer maneira lá, dizendo que ele autoriza o uso de todas as informações que ele dá. Talvez eu possa pedir o nome de quem está pedindo não para quem vibrar, mas assim, de quem está preenchendo o formulário, pedir o cadastro dele, o e-mail, o telefone dele, e no campo motivo, não sei qual é o campo que vocês têm, ou para quem estaria vibrando, ele fazer um texto
e não necessariamente ter o nome tão explícito assim, né? Legal. Para tentar escapar um pouquinho, mas assim, no rigor, né? Mas o que eu acredito de verdade? Que as casas espíritas não serão olhadas com tanto rigor como eu olharia um Facebook, um Google, um banco, né? Ou um Serasa, pessoas que realmente usam dessa informação para ganhar dinheiro, né? Então, assim, se por um acaso for um fiscal nos olhar, né, e nos fiscalizar, acho que isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu acho que se a gente tiver 90% do que está falando aqui, ele vai olhar com bons olhos e vai dizer, tá bom, olha, eles estão preocupados, eles estão olhando, eles estão cuidando e tal. E eu acho que vai escapar esse ponto, porque não tem como fazer. Aí, para ser no rigor, a gente teria que dizer, não pode, só a própria pessoa vai pedir. Mas a gente sabe que a maioria, como você mesmo comentou, está pedindo para um terceiro. Então, talvez a gente não peça dados mais específicos do terceiro, pede só o nome, né? A gente sabe que com o nome a vibração já chega, né? E talvez a própria pessoa que está pedindo, ela mesma vibrando, talvez seja até mais eficiente do que a gente, né? Do que a gente fazendo a vibração. Então, acho que só essa ligação de ela ir lá e fazer o pedido, né? E se colocar como o intermediário, eu acho que para nós já seria suficiente, né? É uma questão de depois de vocês fazerem essa reflexão, se realmente eu preciso do endereço da pessoa, ou se só com o fato de a gente estar da pessoa que a gente está vibrando, né? Ou se só com a ligação que a gente está fazendo com ele já não é suficiente. Então, talvez só o nome ali, né, já é suficiente. Então, eu acho que a gente vai fazer alguma coisa para reduzir a quantidade de informações que a gente está fazendo e fechar um pouquinho o olho e dizendo, bom, mas pelo menos o nome eu preciso, porque senão também eu vou ter que acabar com a ficha de vibração, né? Ótimo, E aí garantir as outras coisas, né? Então, assim, aí se o cara vai ver, tá, mas como é que você guarda essa informação? Essa fichinha está no Google, quem que acessa? Só acessa essas 2, 3 pessoas, isso tem uma senha, essa pessoa ela teve que assinar um termo de confidencialidade com a casa, garantindo de que ela também vai ser responsável pela guarda dessa informação, ela não vai sair disparando esse nome para os grupos de WhatsApp e de e-mail para que a gente perca o controle da situação, ela naquele termo vai dizer que ela não vai sair comentando essa situação, que é uma coisa natural, mas eu acho que é importante estar escrito, né? De que ela é responsável pela confidencialidade dessas informações que ela tá recebendo, que é um dos pontos que a gente vai tratar aqui. Né? Tá ótimo, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês aqui o que a gente trabalhou, e aí a gente vai, e vocês vão me chamando aí, tá, ao longo do tempo aqui, ó. Esse é o grupo que a gente trabalhou, então tinha essas pessoas aqui, né, que a gente falou, e aí aqui um pouco do que a gente tem que fazer para estar dentro da lei. Então, uma coisa importante é que tem que ter uma pessoa, né, que a legislação chamou de encarregados dos dados, que ela é nomeada e ela que é a responsável por esse processo de privacidade perante a legislação. Então, eu preciso escolher uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, não precisa ser funcionário da casa, nada disso. Então, eu vou escolher lá o tesoureiro, ou se tiver alguém da área de tecnologia, ou se não tiver, pode ser o próprio presidente, uma pessoa que a diretoria formalmente diga, essa pessoa aqui, o Maurício, é o encarregado dos dados da USP de São Paulo. Então, ele é responsável por garantir que o processo esteja andando, e se tiver algum vazamento ou algum ponto que seja delicado, ele também é responsável por avisar, né, o governo, o órgão que cuida disso. Isso não está muito bem regulado ainda, mas existe um órgão que está cuidando disso, então ele seria responsável por avisar, né, por levantar uma bandeirinha vermelha lá dizendo, olha, teve aqui um vazamento. Não sei se vocês têm visto em jornais, às vezes as empresas falam, tivemos aqui um ataque e tal, já estamos cuidando, tá? Então tem uma pessoa que ela é responsável por avisar esse órgão central
né, da privacidade, que aconteceu alguma coisa. Mas ele nem está regulado ainda. Então, acho que mais para frente a gente vai trabalhando isso. Mas eu acho que já seria legal, numa reunião de diretoria da casa, a gente já nomear esse encarregado de dados e dizer, ó, é o fulano de tal lá, é o Maurício que vai ser agora, ou é o Kleber que vai ser o responsável pelo encarregado de dados dessa instituição, da Intermunicipal de Ourinhos, e ele é que vai se relacionar com o governo em função disso. Então, esse é o primeiro ponto. Bem fácil, né? A gente escolhe uma pessoa, formalmente, numa ata lá, a gente indica quem é essa pessoa e aí já cumprimos esse passo. Aí, uma coisa que a legislação fala que também é importante ter. Eu preciso que a pessoa, o nosso frequentador, tenha um canal de atendimento para falar conosco, para tirar alguma dúvida ou para pedir que eu exclua os dados dele das informações, né, para que ele tenha contato conosco. Isso pode ser o quê? Pode ser um e-mail. Então, eu posso ter um e-mail qualquer, então pode ser lá... eu vou falar qualquer um, LGPD, Inter, Ourinhos, @ pode ser um gmail.com. Se a gente tem um site, pode ser se a gente tem um site na casa com e-mail mais institucional, é até melhor. Se a gente não tem, pode ser um e-mail mesmo, né? Contato lgpd@gmail.com, e essa informação tem que estar divulgada em algum lugar. Aonde? Pode ser no mural. Então, pode estar lá no mural da nossa casa, dizer, olha, qualquer coisa que você queira falar conosco sobre privacidade ou sobre as suas informações, os seus dados, pode entrar em contato aqui através do nosso e-mail. Se a gente está bem, a casa é mais estruturada, tem uma secretaria, um telefone, alguém que trabalha na casa que possa atender, também pode ter um telefone lá, né, que a gente possa divulgar. Mas eu acho que o e-mail atende bem, é uma coisa mais simples, fácil de fazer, fica registrado, né, fica mais formal. Eu acho que é mais fácil. Então, é criar um e-mail lá, contato LGPD, para que a gente também cumpra o passo 2 da casa. Então, aparentemente, é bem simples a gente fazer um e-mail. Pode ser um Gmail, tá? Então, assim, podemos fazer no simples. Pode ser, não tenho. Se eu tenho institucional, eu faço institucional. O da USE é lgpd@usesp.org.br, porque a gente tem um domínio USESP. Se eu não tenho, faço um Gmail mesmo e está valendo, e comunico. Aí a terceira coisa que eu preciso ter é uma política de privacidade publicada. Putz, o que é isso? É um termo de algumas páginas, 5, 6 páginas, em que eu vou contar tudo que eu faço com os dados, né, e como eu garanto a privacidade dos dados que eu estou pedindo. Putz, não sei nem começar a fazer isso daí. Eu também não sabia. Aí, o que a gente fez lá no grupo? O grupo lá de estudo da USE pesquisou e fez uma política de privacidade padrão. Então, a gente estudou, como tinha alguns especialistas aqui no tema, a gente tinha advogados. Então, lá no site da USE tem um modelinho de política de privacidade. Era bom dar uma olhadinha, ver se vocês se enquadram lá. A gente fez com cara de casa espírita, né? O pessoal que montou fez com cara de casa espírita. Então, provavelmente, para 90 e tantos % das vezes, vai servir bem para nossas casas espíritas. Eu vou ter que preencher meu nome, o CNPJ da casa, o nome da casa espírita que a gente está falando. Então, eu preciso pegar lá esse documento que está lá no site da USE, depois no final, posso entrar lá no site e mostrar. Né? Faço o download da política, preencho com as minhas informações da casa espírita, né, aprovo isso, posso aprovar isso numa reunião de diretoria da casa, formalizando que essa é a política de privacidade da casa, e depois publico. O que é publica? Aí depende de como a casa está estruturada. Então, se eu tenho um site, devo colocar no meu site a política de privacidade. Eu não tenho um site, então eu posso deixar disponível num Google Drive e dizer, a política de privacidade da nossa casa está disponível nesse endereço aqui da internet. Se eu não tenho nada disso, eu posso colocar lá no mural dizendo, se você quer conhecer a política de privacidade, me manda um e-mail que eu te mando outra, ou peço uma cópia e a secretaria aqui da casa vai te mandar. Então, assim, eu tenho que deixar ela de alguma maneira fácil para quem quiser ter acesso, poder ter acesso à nossa política de privacidade. E depois eu tenho, então, que é o passo 5 aqui,
é comunicar para as pessoas que são os frequentadores, né? Titulares são os titulares dos dados, que são os nossos frequentadores que estão nos dando os dados. Então, eu tenho que contar para eles que agora a gente cuida dos dados dele, né? Como é que eu conto? Aí vai depender da estrutura que a gente está. Então, se a gente está só virtual, pode ser, eu estou fazendo palestra virtual, então eu vou contar no começo da palestra que agora a gente implantou a nossa política de privacidade para garantir, posso falar isso numa palestra gravada, posso colocar lá no nosso mural, se eu já estou presencial, posso mandar um e-mail, se eu tenho, posso colocar no nosso jornalzinho, o endereço de onde está a nossa política de privacidade, posso mandar por e-mail. Então, posso contar em alguma palestra, não preciso contar em todas as palestras para o resto da vida, eu preciso ter essa comunicação durante um certo período. Quanto mais escrito tiver, melhor, porque se alguém for no questionar, eu preciso ter alguma prova de que eu divulguei aquilo lá, né? Se eu falei só de boca, fica um pouco mais difícil de a gente provar que foi divulgado. Se eu conseguir colocar lá no Google Drive, se eu conseguir colocar no meu site, ou se eu disparei um e-mail, posso guardar esse meu e-mail, ou está lá no site, ou está lá no Google Drive, fica um pouquinho mais fácil, né, de a gente comprovar que eu dei acesso amplo para todo mundo. Mas a minha casa é muito pequenininha, não tenho nada disso, não tenho e-mail, não tenho computador, não tenho, mas tem um muralzinho que eu posso colocar lá e dizer, olha, se você quiser a política de privacidade, me fala que eu te dou uma cópia do Xerox. Então, já está valendo. Então, é assim, né? A gente vai se adequando conforme o tamanho da nossa estrutura e da nossa casa. Então, assim, eu também não preciso gastar um dinheiro para montar um site só para ter a política de privacidade. Não é isso. Então, o que eu tenho é que dar acesso a quem me pedir. Também não preciso sair imprimindo, sei lá, 500 políticas de privacidade e dar na mão uma de cada um, porque a maioria das pessoas não querem saber da política de privacidade, nem vão ler. É importante a gente ter, né? Se alguém nos pergunta, porque a gente vai seguir aquilo que está escrito lá, e se alguém nos perguntar e nos questionar, eu tenho ali o documento para entregar. Então, vamos tentando fazer sempre de maneira mais simples, para que a gente não complique a nossa vida, porque se a gente complicar, eu tenho certeza que a gente não vai fazer, né? Então, se a gente vai fazer uma coisa muito complexa, a maioria das pessoas vão desistir. Porque eu acho que o Guaraci que estava falando, mas eu não tenho essa capacidade de fazer, de mexer na internet, então tá bom, vamos nos adequando, né, na medida do possível, né, ou posso pedir ajuda para quem possa nos ajudar, ou vamos fazendo de maneira que eu tenha, de alguma maneira, estar coberto com a legislação. E, por fim, tem um termo de confidencialidade. O que é um termo de confidencialidade? É também um documento, né? Eu também não sei fazer um termo de confidencialidade, eu também não sei. Então, o que a gente fez? Pegamos os advogados que estavam lá no nosso grupo, mesma coisa, fizemos um termo de confidencialidade adequado à casa espírita, com a nossa experiência de uso e de casa espírita, colocamos no site da USE e aí as casas podem baixar esse termo de confidencialidade, dá uma lidinha para ver se tem alguma coisa que está fora ou não, ou serve de primeiro exemplo, né, para não sair de zero, preenche com os dados da casa, já tem o termo de confidencialidade. O que é esse termo? Esse termo a gente vai pegar a assinatura de todo mundo, de todo trabalhador, aí já não é dos frequentadores, é de todos os trabalhadores que têm acesso a algum tipo de dado dos frequentadores. Mas a pessoa trabalha só na recepção. Precisa? Não precisa do termo de confidencialidade, porque ela não vai receber nenhuma informação. A pessoa só dá o passe. Precisa? Também não. A pessoa é médium da reunião mediúnica e ela não recebe a informação dos pedidos de vibração. Ela precisa? Também não precisa. Ela é a coordenadora do grupo mediúnico e recebe as fichinhas que eu vou vibrar. Esse aí precisa. Ela é a pessoa do atendimento fraterno que vai fazer lá, vai preencher a ficha da entrevista que ela fez. Isso aí também precisa. Ela é o coordenador que recebe todas as fichas e separam para mandar para os nossos grupos de vibração, porque eu separo para quem é
caso de influenciação, caso de saúde, eu faço essa separação lá dentro da minha casa espírita, porque tem grupos específicos que trabalham mediúnicos ou de vibração. E esse também precisa, porque então todo mundo que vai receber a informação e vai estar com a informação de alguma maneira, seja ela no papel ou de maneira eletrônica, ela tem que assinar esse termo de responsabilidade, e nesse termo vai estar lá dizendo que ela é tão responsável quanto o presidente do centro. Se der algum chabu lá e sair informação, vazou a informação porque ela foi descuidada, ela também vai ser responsabilidade, vai ter a responsabilidade também judicial caso a gente tenha alguma ação contra a casa espírita. Então, por isso que é importante que ela também esteja ciente da responsabilidade que ela tem. Eu não quero assinar o termo de confidencialidade. Então, a minha sugestão é que ela não receba nenhuma informação. Então, você não vai poder ter acesso a nenhuma dessas informações, a gente vai escolher uma outra pessoa para fazer esse trabalho, e você pode fazer um outro trabalho que não tem acesso aos dados das pessoas. Então, se a gente vê assim, essa é a primeira fase, tem duas fases bem importantes, das 5 que a gente listou, tem 2 que são bem chatas, as 2 primeiras, essa é a primeira. Se a gente olhar de verdade mesmo, não tem nada de complicado aqui, né? É razoavelmente tranquilo de a gente fazer isso daqui. Dá trabalho? Dá trabalho. É chatinho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, assim, eu tenho que ter basicamente 2 contratos, né? Uma política de privacidade, um termo de confidencialidade, criar um e-mail e indicar lá uma pessoa que será responsável por garantir esse processo. Então, assim, a princípio é tranquilo, eu diria até que é bem mais fácil do que eu acho que vocês estavam imaginando fazer essa primeira fase. Então, essa é a primeira fase. Depois a gente entra no site e mostra onde que está a política e onde que está o termo de confidencialidade. Dúvida aqui? Quer parar para perguntar ou seguimos para a fase 2? Eu não estou vendo todo mundo, então se vocês levantarem a mão, eu não consigo. Então, pode me interromper, tá? Pode falar no meio. O Guaraci, você levantou a mão, tá mudo aí. Estou vendo só 3 pessoas aqui de todos que estão. Então... parece assim. Mas eu teria, assim, Maurício, uma pergunta mais pertinente a nós, né, no movimento de unificação. A USE São Paulo tem já essa questão de quem que é a pessoa encarregada, né? Tem o canal de atendimento, tem essa estrutura já está lá organizada na USE. Não pela legislação, mas já tem até, tá mais fácil de fazer. Tá, e disponibilizado para nós outros, as casas espíritas adesas ou não adesas. Quem acessar... Sim, está público lá, qualquer pessoa pode entrar no site da USE e baixar. Né? Beleza. Aí, a questão é assim, que eu tenho. Os órgãos da USE, a USE Regional Assis, a USE Intermunicipal Ourinhos, vamos falar de nós aqui presentes, não é? Nós temos que ter montar essa estrutura também, já que nós não temos o acesso direto com o usuário das casas espíritas. Nós representamos as casas espíritas. Não é? Então, vamos lá. Assim, a legislação só pega pessoa física. Então, se o meu órgão lá só trata de pessoa jurídica, a legislação não está se importando, por enquanto, com isso. Então, eu posso pegar o CNPJ da casa, não preciso nem ter cuidado nenhum. Obviamente que eu vou ter cuidado por outros motivos, mas não pela LGPD. Então, a LGPD não trata de pessoa jurídica. Então, se eu trato só de informações de pessoa jurídica, eu não preciso fazer nada disso. Então, se o órgão só fala com a casa espírita, agora, se o órgão organiza um treinamento e pede informação para as pessoas físicas das casas espíritas adesas ou não adesas e guarda essa informação, daí precisa. Pessoal, então, o Herculano Pires faz inscrição. Isso. Então, mas o Herculano Pires não tem existência jurídica. Então, se não tem existência jurídica, daí não precisa. Desculpa, viu? Eu falei aqui, desculpa. Não tem problema. Eu achei que tivesse desligado, é que eu caí aqui e voltou com ele ligado. Não tem problema. Então,
Então, se o órgão, respondendo lá para o agora assim, então, se o órgão não só trata com as casas espíritas, só trata de movimento de unificação, não tem problema nenhum, então eu não trato de pessoa física, não tem esse problema, na teoria não preciso nada disso. Mas se o órgão começa a fazer evento, começa a fazer atividade, começa a pedir informação de pessoa física, né, e guardar essa informação, daí aí ela cai na mesma coisa. Né? Então, o mais importante é saber que tipo de dados eu tenho comigo. Se são dados de pessoa física, eu preciso ter essa estrutura. Se não são dados de pessoa física, daí eu não preciso. Ou se eu nem tenho dado de pessoa física, daí eu não preciso ter nada disso. Eu não preciso ter uma política de privacidade, nem um termo de confidencialidade, se eu não trabalho com dados de pessoa física. Então, vai precisar olhar caso a caso, né? E, eventualmente, se vocês fazem, talvez é melhor fazer o treinamento e pegar os dados em nome de alguma casa, para não ter que ter essa estrutura toda aqui, né? E não ter o dado, né? Aí tem que fazer essa reflexão. Eu preciso mesmo, eu, órgão, de dados de pessoa física, dado que não é a minha função trabalhar com as pessoas físicas e sim com a casa espírita? Então, é essa reflexão que a gente faz, né? O que vai acontecer, não é, que é ou a uso regional ou a uso intermunicipal, eventualmente promova algum evento, não é, para atender a região, ou atender a intermunicipal, os centros da casa, não é? E aí faz o cadastro, faz as inscrições das pessoas, e aí são inscrições físicas que vão participar daquele encontro de evangelizadores ou de dirigentes, enfim, qualquer alguma coisa, não é? E essas informações, elas deverão ser preservadas pela entidade organizadora, sim. Quer dizer, uso intermunicipal, uso regional. Esses dados deverão ser preservados, sim. Guardados. Sim. É? Aí daí precisa, se você faz esse tipo de coisa, aí precisa. Mas aí eu não quero de jeito nenhum fazer isso, então não peço os dados. Ou então vamos pegar uma casa espírita e faça com que ela ela já está estruturadinha, então ela pede, o Google Forms vai para ela que vai guardar, ela que vai ter o controle, né? E aí estaria o controle lá. E aí o órgão pode ter acesso, o órgão assinaria um termo de confidencialidade com a casa espírita e ele poderia trabalhar esse dado que é da casa espírita. É um jeito de não ter. Ou então tem que se estruturar mesmo. Mas eu faço, eu uso muito, eu tenho muitas informações, é importante para mim, então tem que se estruturar. Não tem outro jeito. Para estar dentro da lei tem que se estruturar. Então, vou passar para a fase 2 aqui, que são os dados pessoais, né? Então, aí na fase 2, o que a gente recomenda? Essa é a fase mais trabalhosa. A fase 1, eu diria que é bem facinho de fazer, né? Dá para a gente fazer, a gente já deixou mais ou menos mastigado lá, tem tanto o termo quanto a política de privacidade já pré-pronto, então dá para a gente implantar alguma coisa bem rápido e depois pode ir aprimorando se for o caso. Aqui já é mais chatinho, porque aqui a gente já vai no detalhe. Então, a primeira coisa é dizer, é o mapeamento dos dados pessoais de quem nos está nos dando a informação. Então, o que é isso? O que a gente está dizendo aqui? A gente precisa conhecer todos os dados que eu peço ou que eu trabalho na nossa casa espírita, separados, né, para que a gente possa, para cada um deles, identificar o nível de risco que a gente tem e o nível de controle que a gente quer ter. Porque nem sempre eu vou tratar da mesma maneira todos os dados. Então, eu tenho que dizer onde que eu tenho a informação das pessoas. É na inscrição de curso, é na evangelização, é lá no meu atendimento fraterno, é no pedido de vibração, é o cadastro dos trabalhadores, voluntários, é a fichinha das famílias atendidas, é na que eu faço cesta básica, é na lista das crianças para fazer presente de Natal. Então, tudo isso tem dado das pessoas. Então, o que a gente recomenda, até tem uma planilhinha lá de sugestão no Excel, é que a gente faça para cada um desses processos que eu peço o dado das pessoas, a gente deixe mapeado lá. Então, eu peço o nome, endereço, telefone e o motivo na ficha de vibração. Na das famílias, eu também peço quantas pessoas tem na casa, o nível de renda,
né? E o nome, endereço, o e-mail, o telefone também, quantas crianças. Para evangelização, eu já peço o nome do pai, da mãe, né? Porque a criança ainda não me comunico com ela, mas tem o dado da criança guardado, e para o outro assunto lá, o ficha de inscrição, também peço isso, aquilo. Então, é importante que a gente faça esse mapeamento para que a gente tenha... Isso a legislação não é uma coisa obrigatória, não precisa ter o mapeamento, mas se alguém for lá e falar, mas quais são os dados que você tem, é mais fácil eu mostrar uma planilha organizada, né, do que eu começar a falar igual eu estou falando aqui. Não, está aqui todos os processos que eu peço, está aqui nessa planilha, eu peço esses 5 processos e as informações que eu peço são essas aqui. Quem tem acesso a essas informações está lá na planilha também dizendo, ó, quem tem acesso é o A, o B, o C, os trabalhadores dessa área, daquele outro, e eu controlo dessa maneira, e tem um prazo também, isso é uma coisa importante. São duas coisas que são bom, deixa eu falar direitinho aqui, das coisas que são importantes, né? Então, feito esse mapeamento, a gente vai ter que garantir os outros passos que estão aqui. Uma coisa bem importante é todo mundo que me passa informação, em teoria, deveria me dar um termo de consentimento. O que é isso? Toda vez que a gente pega a informação, eu estou fazendo um cadastro. Pensa numa empresa bem grande assim que eu estou fazendo cadastro. Normalmente lá no finalzinho tem um aceite lá, que a gente dá um clique lá, né, no aceite, que eu concordo com a política de privacidade, com os termos de uso, que não sei o quê, né? O termo de consentimento é isso, é um texto que vai estar no formulário, pode ser impresso ou pode ser digital, dizendo que ele autoriza o uso das informações que eles estão nos passando para que a gente possa cumprir com as atividades que a gente está se propondo e que esse uso está restrito à atividade que a gente está falando lá. Então, ele precisa formalmente dar um cliquezinho lá, ou um X no formulário em papel, ou se for um formulário do Google, eu tenho que dar um clique nesse texto, né? Se não me engano, tem uma sugestão de texto também lá no site da USE do que a gente vai fazer. Se não tem, depois a gente pode pedir para algum advogado nosso lá criar 2 ou 3 termos de consentimento. Eu não estou lembrando agora se tem lá algum dado lá. Tem sim, Maurício. Tem, né? Tem. Então, assim, sempre a gente que vai pedir algum dado, eu tenho que colocar esse xizinho lá, né? Seja no formulário de papel ou seja no formulário eletrônico, com ele nos dando o acesso a isso. Porque se um dia alguém vier me perguntar e o cara falar, mas eu não autorizei você a usar meu nome para coisa nenhuma, aí você tem que dizer, não, tá aqui, ó, você tem essa ficha aqui, mas eu não li, bom, aí já é problema seu. Mas está lá que você deu um clique, você assinou, autorizou, e que então eu estou com o direito de usar a sua informação. Eu quero usar essa informação para fazer outra coisa. Tem que estar escrito lá exatamente o que você quer fazer. Tá, eu quero também mandar o e-mail marketing para ele contando das palestras e dos cursos. Põe no texto lá. Além do uso para inscrição dos cursos, você autoriza que eu mande informações da Casa Espírita, né, como cursos, outras atividades, palestras, eventos, e não sei o quê. E põe naquele texto lá e ele vai dar o sim e vai concordar. Que aí já é mais uma garantia de que eu posso mandar para ele, né? O ideal é que eu tenha consentimento específico para cada coisa, mas eu sei que a gente também não precisa ser tão mais rigoroso assim, né? Eu não vou fazer ele preencher 4 formulários lá. Então, eu posso ter um texto um pouquinho mais gordinho, em que me autoriza também eu fazer essas informações dentro de um bom senso, né, pessoal? Também não vou colocar lá dizendo que eu vou vender a informação dele, que eu vou espalhar, que eu vou comercializar. Enfim. Então, assim, dentro do bom senso para as atividades da nossa Casa Espírita, acho que a gente pode colocar no termo de consentimento. Essa é uma outra coisa que a legislação fala nesse passo 3. Ó. Eu tenho que pedir só os dados que eu vou utilizar. Então, eu tenho que pedir o mínimo possível. Né? Aí isso é bem subjetivo, bem subjetivo. Mas dentro de um bom senso eu tenho que pedir o mínimo possível. Exemplo, eu vou fazer a inscrição do meu curso 100% online. Eu preciso pedir qual é a renda dele para um curso? Não. Eu preciso perguntar qual é a etnia dele? Também não preciso. Eu preciso perguntar se ele é casado para fazer um curso de mediúnico? Não, não preciso.
Ah, mas é um curso que eu vou atender a família depois com cesta básica. Ah, então eu preciso. Então eu preciso saber se ele é casado, se ele tem filhos. Porque dependendo... Se eu vou usar essa informação, não tem problema eu pedir. O que a legislação fala? Não fica pedindo um monte de coisa se você não tem utilização. Ah, mas quem sabe um dia, daqui 2 anos, pode ser que... Não, aí então você pede lá depois, quando você for utilizar. É isso que a legislação está falando. Não vai me fazer um formulário de 10 páginas para ele preencher quais são as doenças, que nem aqueles de seguro, de plano de saúde, quais as doenças pré-existentes, quais não sei o quê, lá. Ah, mas e se eu for vibrar para aquela doença pré-existente? Ele te pediu para vibrar? Não, então você não vai pedir essa informação. Então, a gente tem que garantir o mínimo possível, é isso que a legislação fala. É bem subjetivo? É, bem subjetivo. Então, aí é um bom senso, né, de a gente pedir o mínimo possível. Tá? Aí vai da gente, na hora de estar montando o formulário, pensar, né, o que eu tô pedindo. É até bom para as pessoas, né, porque é chato ficar preenchendo formulário grande. Então, assim, quanto menos coisa eu pedir mesmo, melhor, né? O que não quer dizer que eu preciso pedir, deixar de pedir alguma coisa que seja importante. Então, se ela é importante mesmo, eu posso pedir, não tem problema. E ele vai me dar o consentimento, né, da utilização desse dado. Aí, 2 coisas importantes do armazenamento. Tem que ter um local específico de armazenamento que seja bem limitado, poucas pessoas ou só as pessoas autorizadas podem ter acesso. Né? E tem que ter um tempo de armazenamento também, não é eterno. Então, a legislação fala assim, eu não posso pedir o e-mail ad eterno. Assim, em quanto tempo vai ficar aqui na Casa Espírita? 100 anos. Não dá. Então, assim, o ideal é que a gente... Também é um pouco subjetivo isso, né? Tá, mas o meu curso dura 5 anos, posso pedir por 5 anos? Pode, porque o curso dura 5 anos. Mas o cara pediu uma vibração que vai ficar 1 mês só, eu preciso guardar 5 anos a informação, aquela fichinha dele, de que ele me pediu de vibração. Não, eu só faço 1 mês e de repente ele faz uma segunda entrevista e aí ele faz mais 1 mês. Então tenta guardar 1 ano, 6 meses. Então vai no nosso bom senso também. Então, em teoria, eu teria que... e o local também é importante. Seria bom que se ele for eletrônico, que pouca gente, ou quem tiver acesso àquele Google Drive lá no nosso formulário, ele tem que ter assinado aquele termo de confidencialidade, só vai acessar com senha, né? Se ele está usando um computador nosso, aquele computador tem que ter antivírus, tem que ter senha para entrar no computador, tem que ter essas garantias mínimas de acesso e de controle, né? Ele não pode passar aquela senha dele para qualquer pessoa, aquela senha tem que ser sigilosa e tal, então tem que ter lá. Mas eu pego a fichinha no papel, não tem problema, mas não pode estar a fichinha. Então, onde que eu guardo? Eu guardo numa caixinha lá na salinha de entrevista. Aí, quando está essa caixinha aberta, aí qualquer pessoa entra lá à tarde e manipula a fichinha de vibração, aí já não pode. Onde que eu tenho que guardar? Pode ser numa caixinha? O ideal seja que essa caixa esteja dentro de um armário, o armário chaveado. Quem tem acesso àquele armário? Poucas pessoas. Então, só 2, 3 pessoas lá, só A, B, C, eu sei quem tem, né? Ela vai pegar e vai distribuir no dia lá que tem a entrevista, fica lá na sala, depois ela devolve e eu guardo de novo. Então, eu tenho que ter esse tipo de cuidado, de não deixar aquela informação de fácil acesso para que uma pessoa estranha ao processo possa ir lá e tirar uma foto, que hoje em dia é muito fácil, né? Assim, se eu deixar aberto, eu posso lá pegar a ficha e sair tirando foto, né? E eu tenho tudo que a pessoa contou para a gente em sigilo, né? E confiou na nossa guarda, está ali exposto para qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que garantir de maneira bem com o máximo controlado possível, né? Então preciso ter um cofre, não, também não vamos exagerar, né? Assim, então, de novo, assim, vamos fazer dentro do nosso bom senso, né? Pode ser um armário chaveado? Pode. Mas se o cara arrombar o armário, aí tá bom, aí não tem o que fazer, né? Se o hacker entrar lá, o hacker entrou aqui em um banco e roubou o Pix outro dia de 50 mil pessoas, de um banco. Acontece, né? Assim, mas o cara que está nos fiscalizando vai ver que eu estou com vontade de controlar, de guardar, né? Eu me preocupei, coloquei chave, eu controlo quem tem acesso à chave. Então, ele vai olhar com outros olhos, né? Diferente de que se eu deixar tudo largado em cima da mesa lá, ou pior, né? Naquele livro que está exposto, que qualquer um vira ali, né? E vê. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado.
Então, o acesso, né, aos dados ele tem que ser controlado, né? Então, é o que está falando aí no passo 6. Né? E o passo 7 é uma revisão. Depois que eu fiz esse mapeamento, eu posso dar uma olhadinha se aquela política que a USE fez lá como padrão, se escapou alguma coisinha que eu faço diferente que a gente não tratou e tal. Né? A gente pode dar uma revisadinha, e nessa planilha de mapeamento também posso dar uma revisadinha de tempos em tempos para garantir que a gente esteja sempre com cuidado. Então, toda vez que eu faço um processo novo, também eu deveria estar olhando, né? Porque às vezes a gente inventa coisa nova, né, dentro da nossa casa, né? Então a gente tem que estar sempre olhando se está dentro dos padrões que a gente está falando. Então essa é a fase 2. Eu diria que essas duas fases são as mais críticas e mais difíceis de fazer. As outras 3 são bem mais tranquilinhas, a gente vai passar bem rápido. Deixa eu passar as três próximas, que são bem simples, e daí a gente abre para mais dúvida de vocês. Ó, na fase 3 é uma revisão de segurança de equipamento. Em teoria, eu acho que a gente já até tem, né? Mas a gente colocou aqui. Então, assim, se eu tenho equipamento do centro, é ideal que ele tenha senha, né? Assim como o nosso, né, de pessoa física, nosso celular, é ideal que tenha senha, o nosso micro é importante que ele tenha senha. Ter algum antivírus, né? Aqui está dizendo assim, de software original, né? Porque a gente também não pode recomendar que a gente use nada pirata, então a recomendação assim, hoje tem antivírus gratuito. Então assim, putz, mas eu não tenho dinheiro para comprar um antivírus. Tem antivírus gratuito aí no mercado. Então pode passar um antivírus que seja gratuito, né? Não tem problema, né? E se eu empresto o computador, isso é já para casas muito grandes, né? Se eu empresto o computador para que as pessoas levem, hoje é muito comum isso nas empresas hoje em dia, que trabalham com os funcionários com notebook, né? Então, ele sai com o notebook da empresa e leva para casa à noite ou no final de semana, ou para fazer algum trabalho, ou trabalho remoto, hoje, que está bem comum, né? Então, se eu tenho algum equipamento da casa, né, do órgão ou da casa espírita que fica com as pessoas, tem que ter um termo de utilização mais específico desse equipamento, que também a gente colocou lá no site um termo de utilização, para que a pessoa também seja responsável pelo bom uso desse equipamento, que provavelmente contém informações das pessoas, aí, os dados sigilosos das pessoas. Então, esse é o passo 3, né? Então, sem antivírus, é bem normal. Aqui já é assim, para quem tem site e para quem tem loja virtual. Acredito que loja virtual bem poucas casas tenham, né? Normalmente a gente indica alguma dessas outras grandes. E se a gente tem site, né, precisa pedir para quem faz o nosso site, organiza o nosso site ou cuida no nosso site, 2 coisas. Uma é aquele aceite, não sei se vocês já repararam, né? Normalmente, quando a gente entra em grandes sites, aparece um pop-upzinho lá dizendo: nossa política de cookies, aceite aqui a política de privacidade e tal. Eu tenho que dar um cliquezinho lá naquele texto, né? Porque ele está nos dizendo se eu concordo ou não em que ele está me traqueando e está olhando tudo que eu movimentei dentro do site dele. Então, normalmente, as grandes empresas aparecem. Normalmente, é na primeira vez que eu entrei no site, ele me pede, depois ele guarda aquele clique que eu dei lá, aquele aceite da política de cookies que eu dei lá, que é a política de privacidade. Então, o que eu tenho que fazer? No meu site, logo na página principal, normalmente o cara que cuida do site faz isso, tá? Assim, a gente não sabe fazer, mas quem cuida do site sabe fazer isso. É bem simples, bem comum. Se o nosso site usa uma plataforma padrão, isso já está pré-pronta, é bem simples de implantar. Eu tenho que só colocar um texto lá dizendo que ao continuar... Normalmente a gente faz assim, se você continuar navegando dentro do nosso site, significa que você aceitou a nossa política de privacidade, aceitou que eu use cookies. Cookies é um marcadorzinho de tudo que eu cliquei ou naveguei dentro do meu site. Então, é bem comum também isso. Então, o cara que cuida do site sabe fazer, certamente, tá? Então, em colocar esse termo de aceite lá. E se eu tiver formulários no site, a gente já falou, né? No formulário, ele também tem que dar o termo de aceite lá. Então, lá no finalzinho do formulário, na hora que ele vai dar enviar lá, antes do enviar, eu também coloco lá que ele concorda com a política de privacidade, que a gente vai usar as informações prestadas para o uso da atividade que a gente está fazendo, que se refere.
Então, esse aqui joga na mão de quem cuida do site, ele tem que se virar para fazer. Eu acho que ele vai fazer facinho, porque é bem tranquilo, bem comum. E esses 5, eu não acredito que alguém vá cair nisso daqui, mas a gente colocou aqui também. Se eu tenho empresas terceiras contratadas na nossa casa espírita e que tem acesso a essas informações, né? Eu tenho que, no contrato que eu tenho com ele, dizer que ele também é responsável pela confidencialidade dos dados que ele está recebendo da gente, tá? Está na legislação porque grandes empresas têm muitos terceiros que usam dados para fazer muitas coisas, né? Então, assim, é bem comum que prestador de serviço tenha acesso ao banco de dados, né? Faz modelo de crédito, faz modelo de venda, tem informação, tem tratamento de dados e tal. A gente pensou bastante na Casa Espírita, não viu, né? Ah, mas o Google tem acesso através do Google Forms dos dados das pessoas. Esse eu não preciso me preocupar. Então, essas mega empresas, todas elas já estão enquadradas dentro da LGPD. Eu não tenho nem como pedir para o Google colocar uma cláusula minha para eu acessar o Google Forms. Então, essas grandes empresas, as grandes ferramentas gratuitas que estão aí, que a gente usa, certamente já estão cobertos. É mais assim, se eu tenho um terceiro, por exemplo, se eu contrato o cara do site, que ele vai ter acesso, ele que vai fazer o formulário, do Google Forms, ele que vai baixar para mim e vai imprimir o formulário lá, é um terceiro, né, que é uma empresa contratada, que não é o nosso voluntário lá. O nosso voluntário, ele já assinou o termo de confidencialidade, é uma terceira lá, eu tenho lá um prestador de serviço. Então, lá no meu contrato com ele, eu vou ter que dizer, se já não tem, eu vou ter que colocar lá uma cláusula que ele também é responsável, junto comigo, pela guarda desses dados. Tal. Mas eu acho que isso aqui, muito provavelmente, a gente não vai ter nada disso. É isso. Então, assim, então são essas 5 etapas, né? De novo, as 2 primeiras que são mais pesadas e as 3, eu diria que senha, antivírus e atualizar o nosso site e, eventualmente, um contrato que eu não acredito que tenha aí. Tendo feito isso, eu diria que a gente está muito bem coberto dentro da LGPD. Não parece ser tão difícil quanto a gente imaginou, eu acredito. Né? Ele é trabalhoso? É trabalhoso, mas não é nada que a gente não consiga fazer. É urgente, preciso fazer para terça-feira? Também não é essa urgência, eu preciso fazer, mas a gente sabe que a legislação já está aí, né? Quais são os riscos que a gente tem? Né? Eu posso tomar multa se alguém me dedurar lá ou entrar com um processo e for um fiscal lá e eu estiver totalmente descoberto. Tem algumas coisas que vão acontecendo. A primeira, acho que eu vou tomar uma chamada de atenção dizendo, você tem que cuidar disso aqui em planta, né? Aí, no limite, ele pode mandar eu parar de fazer aquela atividade. Então, se eu insistir em fazer o livrinho de vibração todo aberto e tiver alguém que ir lá e me dedurar lá para o órgão responsável e ele for na nossa casa, ele vai nos falar, olha, você não deve fazer assim, faz diferente. Se eu insistir, ele vai, no limite, pode até fechar a nossa casa. Quer dizer, você não quer cumprir a lei, então você vai ter que parar de fazer essa atividade. Então, e tem multa financeira também, mas a multa financeira é sobre o faturamento, então é um percentual do faturamento, né, que para nós nem seria tão expressivo. Né? Ela foi feita assim porque nós estamos falando de pegar um Serasa, um banco, um Facebook, um Google, cujo faturamento são bilhões de dólares, então 1% lá é muito dinheiro. Se ele vier lá na nossa casa e falar 1% do faturamento, então você não quer me ajudar e dar um dinheirinho, porque a coisa está bem feia aqui, não estou nem faturando. Então, acho que não é o dinheiro que a gente tá falando, né? É o risco de ele ir lá e nos enquadrar e, no limite, ele pode mandar fechar a atividade mesmo, se eu insistir em um processo na mão do responsável, né? O presidente da Casa Espírita sempre é o primeiro, porque ele é responsável por tudo, e o encarregado também é responsável junto, porque ele é especificamente encarregado por esse processo. Ficaram mais assustados ou mais tranquilos? Mais tranquilo, né?
É, mais tranquilo. Eu acho que é simples. Eu acho que quando a gente começa a entender e ver que assim é trabalhoso, mas é possível ser feito, eu acho que a gente faz com tranquilidade. Eu acho que eu não respondi. Então, quando eu devo fazer? Ah, faz o quanto antes, né? Mas não é uma sangria desatada, né? Assim, um fiscal vai na casa espírita? Provavelmente não, porque tem tantas outras empresas, né, para ele ir primeiro, que usam mais de má fé do que a gente, que nós não, e depois somos ONG e tal, então vai ter né, um olhar um pouco mais caridoso. Mas pode ser que, como aconteceu lá naquele caso do Guaraci, que alguém não gostou de como a gente está tratando e nos denuncie. Aí pode ser que o fiscal vá lá, né? Eu não acredito que ele vá espontaneamente. Mas se tiver uma denúncia, meio que ele é obrigado a ir lá, né? Tomei um processo, eu tomei uma denúncia, o cara vai ter que ir lá, mesmo ele com boa vontade querendo nos ajudar, ele vai ter que cumprir a função dele, né? E aí ele vai nos canetar, certamente. Nós temos aqui, então, Maurício, acho que o Alexandre quer fazer uma pergunta e também depois a Adelina. Tá bom. Então, assim, que a gente, né, diante dessa toda a explanação do Maurício, o que nós vamos percebendo, Maurício, é que quanto menos é mais. Quanto menos informações nós pudermos obter do nosso assistido, mais segurança para casa. É que nós, né, por um bom tempo, subestimamos a espiritualidade. Nós fazíamos um caderno que precisava até o nome dos ancestrais para fazer uma vibração. E hoje, a gente consegue perceber o quê? Que o camarada que vai lá pedir, mesmo para terceiro, coloca só o primeiro nome. A intenção é toda a espiritualidade, vai encontrar o endereço, a casa, a viela, qualquer coisa. Mas nós não acreditávamos que a espiritualidade tinha um GPS e ficava, ó, você vai nesse cantinho, enfim. Então, assim, o tratamento que nós vamos dar hoje para as informações que nós colhemos dos nossos assistidos, ela tem que ser com responsabilidade, e aí eu acho que pontuou muito legal, no sentido assim, mesmo nós hoje sendo ONGs, sendo uma instituição de caridade, mas temos que se adequar da mesma maneira que a lei hoje é aplicada para essas grandes empresas. É lógico que talvez não com a força, o rigor da lei, mas a adequação é necessária. E aí é interessante toda essa capacitação que você traz e outras informações que nós, ao longo, vamos precisar também, para estruturar as casas e demonstrar tanto para os presidentes, os dirigentes das casas e quem vai ser responsável por tratar essas informações, que desde que nós nos organizemos, não vai acontecer nada de pior com ninguém, né? Porque no primeiro momento dá a impressão assim, opa, a LGPD pode de repente me trazer sanções, eu quero me desligar de tudo quanto função que tem na casa espírita, que eu não quero me comprometer. Talvez com pessoas menos desavisadas, até por falta de informação, isso pode vir a acontecer. E aí entra onde essas capacitações estão mostrando, não, ó, é só nós estruturarmos que é possível seguir, né, as normas, as leis, as diretrizes, não vai acontecer nenhuma sanção, nem com a casa e nem com aqueles que estão dirigindo, né? Perfeito. Hoje a gente faz contábil, que é muito mais difícil que a LGPD, e todo mundo tem um contábil bonitinho dentro da casa espírita, né? Recolhe seus impostos, né? Faz tudo direitinho. É muito mais difícil. Assim, o contábil, eu diria que a gente sozinho não consegue fazer, né? Se eu não sou da área contábil, sem chance de controlar aquele monte de papelada, né? Que tem que preencher aqueles impostos, aquelas guias, aqueles negócios. É bem complicado, bem mais difícil do que a LGPD. A LGPD, eu diria que a gente mesmo, dentro da diretoria, ou pegando um voluntário lá, consegue, e a gente já fez algum material já meio pré-pronto, né, para vocês, para as casas em geral, então acho que dá para implantar nós mesmos, assim, não precisamos ter nenhuma consultoria, nada disso para fazer. Eu acho que a Adelina também tinha levantado a mão. Bom, em primeiro lugar, Maurício, agradecer, que foi uma palestra tranquilizadora, vamos dizer assim, né? Você veio para acalmar, o que é muito bom.
e remeter o pessoal mesmo para o material lá da USE, que eu tenho me valido dele, o material está muito bom, a USE deixou tudo mastigadinho, assim, para nós, vocês fizeram um trabalho fantástico, agradecer por vocês estarem disponibilizando esse material, que está sendo muito útil para nós aqui, creio que para várias casas espíritas. E eu queria fazer uma pergunta sobre grupos de WhatsApp. Nos grupos de WhatsApp, os dados ficam ali, né? Para todo mundo ver, o telefone, pelo menos. Então, como é que a gente poderia equacionar isso com a LGPD? Então, assim, a gente estava discutindo um pouco isso e teve uma casa que deu acho que aqui de São Bernardo, do Grande ABC, que está fazendo isso, que deu uma ideia bem boa. Então, assim, grupo de WhatsApp do nosso trabalho mediúnico é grupo de amigos, não é o grupo da Casa Espírita, é grupo de amigos. Os amigos resolveram montar um grupo para se falar e para combinar os horários, para combinar as coisas lá, trocar os livros, a leitura, isso aí não tem nada a ver com a Casa Espírita, é grupo de amigos. Ah, mas a Casa Espírita não tem WhatsApp? Pode ter. Então, tenha um WhatsApp da Casa Espírita, uma linha telefônica da Casa Espírita, e faz aqueles grupos onde a gente só manda mensagem. Então, e aí, se alguém vier nos procurar e dizer, mas vocês usam WhatsApp? Usamos, sim, está aqui o nosso grupo de WhatsApp, o grupo é fechado, eu só mando comunicação, os meus detalhes de evento, e os grupos, não, esses grupos a gente não tá. Quem que resolveu fazer o grupo lá é o grupo dos amigos lá, que eles se falam, e aí eu não tenho controle de nada, não sei o que ele está falando. Então, assim, de preferência, não põe o nome da Casa Espírita no grupo, né? Põe outra coisa, põe lá. Mas não deixa ele formal, né? E se a gente deixar ele formal, eu diria que é impossível controlar, né? Porque quem é que vai controlar o que está falando em todos os grupos? Porque a gente sabe que todo mundo tem grupo de WhatsApp para todos os trabalhos, todos os eventos, todas as situações, né? E quem é o coitado que vai estar olhando todas aquelas informações lá e deletando coisa é impossível controlar. Então, não dá. Então, acho que a saída que essa casa que estudou em uma casa grande, inclusive, implantou, achei bem boa, né, de fazer isso. Então, grupos pessoais, tá lá, e o grupo da Casa Espírita é aquele fechadinho que a gente controla, quem quiser aderir, mais ou menos como lá o grupo nosso do CA ou de eventos que a USE tem lá, né, que é um grupo, principalmente o de eventos, que a gente só posta coisa lá e não fica postando nada de informação confidencial, sigilosa e tal. Eu acho que é uma saída para a gente. Excelente, né? Excelente. Melhor impossível, gostei muito. De chamar isso de grupo de amigos. Grupo de amigos do grupo Trabalho Mediúnico da segunda-feira, tá bom? Aí entre os amigos que quiser. Porque daí tá fora, né? Cria um grupo, cada um cria o seu lá e tal. Né, assim, o que eu acho que é ruim, assim, a Casa Espírita vai lá e monta o grupo e ela mesmo, o WhatsApp da casa, ela tá lá no meio do grupo, ela que é o administrador do grupo, lascou, né? Porque tá meio caracterizado que ali teria que ter controle de todas as informações que estão passando ali. E aí não tem como, eu acho impossível. Não tem como, assim, grupo aberto, né? Você controlar. E os telefones de todo mundo ficam expostos. Isso, está tudo aberto, tudo exposto. Então, mas essa solução é boa. A gente aqui tem um grupo, eu estava pensando mesmo em colocar não é grupo da casa, alguém que criou e pôs o nome da casa, né? Eu estava pensando em pedir para colocar um aviso lá, que é um grupo de amigos que não tem... Pode ser. Que formalmente não pertence a... tá ótimo. Obrigada. Juridicamente, esse grupo não pertence à Casa Espírita, é um grupo de trabalhadores, amigos. Faz algum textinho dizendo que é para combinar, para fazer coisas, e combinar trabalhos e tal, mas que não está ligado diretamente à diretoria da casa e tal, e sim aos amigos que dele participam, coisa assim. E aí a gente faz um outro com o telefone da casa, com o nome da casa, só para a lista de transmissão, né? Exato. Aí, se alguém vier questionar, mas não é possível que vocês não usam o WhatsApp. Usamos sim, está aqui na nossa lista de transmissão e tal. Que Excelente. Muito bom, obrigada. Também essa não foi ideia nossa, não. A gente, numa das discussões, a casa sugeriu isso e eu achei bem interessante, guardei aqui comigo. Achei bem bom. Conversar, né? Por isso que é bom. Então, por isso que é bom a gente ir trocando, né? Rodrigo? Boa noite a todos, mais uma vez. Maurício, gostaria de agradecer a oportunidade de participar e foi bem elucidativo também. E é um comentário mais particular.
No serviço nosso, nós tivemos que já adotar a LGPD e fazer o termo de confidencialidade com todo mundo. E isso é uma prática que tem acontecido atualmente, em que muitas vezes a gente aceita os termos, principalmente na internet, sem mesmo observar que a gente está aceitando. Então, sabemos que no primeiro momento vai ser um pouquinho, vai ter um pouco de resistência, principalmente para aquelas pessoas, às vezes, que não estão tão habituadas à tecnologia, mas é um período de adaptação, né? Então, eu acredito que vai ser até mais simples. E da forma como está sendo abordada para as casas espíritas, entre a USE, está bem claro e simples a forma de se atuar. Se a gente pega no comércio virtual, se envolve alguma operação com cartão de crédito, a coisa fica muito mais criteriosa, né? Com certeza. Então, aqui está bem simples. Uma coisa, até para elucidar e ter uma noção também como vocês estão tratando isso, para a gente saber o que fazer também. Eu tive um episódio em que uma pessoa não quis assinar um termo de confidencialidade, um colaborador. Só que isso na seara empresarial. No nosso caso, a casa espírita é pequena, são poucos membros. Mas numa casa maior, em que tem um membro que às vezes é importante, tradicional da casa, mas ele fala, não, eu não quero assinar o termo, e ele tem acesso a todas essas informações. Como abordar isso daí, como tratar e quais as responsabilidades? Assim, eu acho que tem duas saídas. A primeira é sentar com ele e explicar direitinho, né, o porquê daquele termo, o que está acontecendo, que é uma legislação, um pouco daquele nosso início aqui de conversa, é uma legislação para o bem, é para o bem das pessoas, não é para casa, é para garantir que os nossos frequentadores estejam seguros, para que não tenha... E acho que contar um ou outro exemplo também, dizendo, olha, já pensou se essa pessoa aqui vem e nos conta uma dificuldade dele, e essa dificuldade é exposta, né, e coisa do tipo. Então, acho que contar um pouquinho fazer o que a gente fez aqui de maneira mais rápida, né, mas para deixar ele por dentro, que não é uma coisa que a casa resolveu encher a paciência dele e ele tem que assinar um documento só porque eu quero. É contar essa história de que é bom para os frequentadores, né, para garantia das pessoas que estão chegando na nossa casa, de que eles não terão seus dados expostos, né, como a gente sabe que acontece fora da casa espírita também no mercado inteiro, que é uma situação desagradável em que a gente precisa da colaboração dele. Acho que contar um pouco dessa história vai minimizando a situação, né? Para ele não achar que é uma coisa que, assim, pô, lá vem essa diretoria burocrática querer que eu assine um documento aqui que eu nem concordo com isso, né? Bom, então acho que esse é fazer essa conversa mais, diria, fraterna técnica, né? Acho que ela tem que ser fraterna, mas ela tem que ser técnica no sentido de contar para ele, explicar para ele, porque as pessoas também não conhecem LGPD, né? Assim, é muito pouco as pessoas que têm o conhecimento que a gente está aqui discutindo hoje. Um dia eu garanto que vocês têm muito mais conhecimento, né, do que a maioria das pessoas que frequentam a casa espírita, porque já ouviram, já estão olhando um pouco disso, né, já sabem mais o porquê das coisas. E quando a gente entende, acho que a gente aceita melhor do que uma coisa impositiva, dizer, puta, lá vem o nego de novo aqui me encheu, que eu tenho que preencher um documento aqui, que eu nem sei o que é, não vou assinar. Bom, aí contei, ele não concorda de jeito nenhum, aí eu seria mais radical, eu acho, então ele não vai poder ter acesso àquela informação, não tem outro jeito, porque eu não posso, eu sou responsável pela casa espírita, deixar a casa espírita exposta por causa de uma intransigência do trabalhador, né, porque aí é uma responsabilidade minha de garantir que a casa está sendo bem gerida, né? É como se eu dissesse, então o fulano lá não concorda em pagar imposto, nós não vamos pagar imposto. Não, tem que pagar imposto, né? Uma outra coisa, assim, termo de voluntariado, não sei se todo mundo tem, é uma outra coisa importante, não tem nada a ver com a LGPD, mas é uma outra coisa, o cara trabalha lá e não tem um contratinho de trabalho voluntário, deveria ter, né? Por quê? Porque evita de qualquer fiscalização um dia alguém chegar lá e dizer que ele é funcionário e que a gente não recolheu nenhum imposto, não pagou salário, coisa do tipo. Então, esse tipo de coisa é importante para a gente garantir a sobrevivência da casa. A gente não está fazendo por nós, né? Assim, não é eu que quero LGPD, eu, Maurício, que quero.
É uma legislação, e eu acho que mais importante que isso, é para garantir as pessoas que são os nossos frequentadores. A gente está fazendo para o bem das pessoas que nos procuram, né? Então, eu acho que é contar um pouco dessa história de maneira fraterna, né? Mas também entrando com o lado mais técnico, né? Do porquê que eu estou pedindo aquilo e quais são os objetivos e por que é bom para as pessoas que estão chegando e nos dando as informações e tal. Aí eu acho que só vejo essas duas coisas, não vejo outra. Legal, obrigado. Maurício, nós já estamos assim chegando, mas eu queria fazer mais uma provocaçãozinha assim, Vamos lá. só para fins da gente, porque nós íamos tratar de um assunto na nossa roda de conversa passada e nós não tivemos sucesso em função do assunto que ia ser tratado. É com relação aos direitos de imagem, né? E direitos autorais, porque a gente divulga, né? A palestra, né? No YouTube ou alguma coisa a mais, né? Às vezes, e até foi a Júlia que comentou numa oportunidade conosco, né? Às vezes, uma vez ela assistiu uma palestra em que a pessoa estava utilizando aqueles slides, né, que ela formatou na palestra que ela fez. A pessoa tinha aquela palestra, assistiu, copiou aquela apresentação e utilizou aquela apresentação que ela preparou e fez a sua própria palestra. É claro que a Júlia é a Júlia e nada que se... Mas teria, em tese, pelo menos quem fez a palestra, fazer referência de que a autora daqueles tais slides foi a Júlia, não é? Só um exemplo assim, que não, sem maiores repercussões com relação a isso. Mas essa questão da imagem, essa questão dos direitos autorais, ele também fica protegido pela lei de proteção de dados? Não, mas ela está protegida, acho que pela lei. Eu não sou advogado, não vou saber falar a lei, mas assim, o direito de imagem tem uma legislação específica e a gente não pode, por exemplo, tirar uma foto da minha. Vamos pegar o caso mais clássico aqui, ó. Em teoria, a gente está gravando essa nossa roda de conversa aqui, né? Aí o Kleber falou que depois vai colocar no YouTube de vocês aí, de Ourinhos, da Inter de Ourinhos. Tem algum problema nisso? Não, não tem. Mas todo mundo que participou da live, que está com as carinhas aqui, deveria nos autorizar a publicação, porque principalmente eu, que sou o cara que estou falando. Então, o que a gente... Estou falando, obviamente, que por mim não tem problema nenhum, vocês podem publicar, tá? Não é isso, não. Mas, assim, se eu convidei um palestrante lá, convidei o Alberto Almeida, convidei lá, por exemplo, que está com um problema agora com isso, real, né, é o Divaldo. Então, eu fiz uma palestra do Divaldo. O Divaldo não permite mais que a gente coloque a palestra dele nos sites que não seja da Mansão do Caminho, porque ele se estruturou lá, e você tem que ser assinante lá da Mansão do Caminho para ter acesso à palestra dele. Então, você pode passar ao vivo, mas não pode estar lá gravada, né? Inclusive, ele retirou, você pode dar uma procurada na internet, não tem mais palestra do Divaldo nos sites das casas espíritas, porque ele concentrou tudo lá na Mansão do Caminho. Então, o que é o ideal? É a gente, quando vai fazer um evento e está gravando, se é um palestrante único lá, a gente fez na nossa casa espírita e depois vai colocar no nosso site, pega um terminho dele lá de autorização de divulgação da palestra no nosso site. Então, vamos fazer um textinho, uma cartinha lá que eu imprimo lá na hora, dizendo que o palestrante fulano de tal, autoriza a veiculação da palestra dele dada na nossa casa tal dia, no nosso site, no WhatsApp, no YouTube, onde for que eu for divulgar. Ele assina. Estou garantido já, não tem problema nenhum, posso divulgar. Se ele disser, não permito que você divulgue minha palestra, aí você não pode pôr, porque ele pode tomar um processo de direitos autorais, né?
Maurício, imagem e tudo. Então, a gente tem que se garantir. E aqui na nossa roda, o que seria o ideal lá, para a gente já se acostumar a fazer? Até aqui avisou, quando o Kleber começou a gravar, eu recebi um aviso aqui dizendo que estava sendo gravado, né? Em teoria, acho que dá para a gente, né, dizer, não, mas você apertou o botão lá consentindo que estava gravado. É verdade. Mas dá para interpretar que está gravado não significa que eu deixo você colocar no YouTube. Eu deixei você gravar, mas não divulgar no YouTube. Então, o ideal seria, no início, depois da vinheta dele lá, dizer, gente, então, olha, quem está aqui continuando a nossa roda, concorda que a gente depois vai divulgar, né, nos nossos canais, no nosso site, no YouTube, para que a gente possa rever, e faz um texto mais assim, para que outras pessoas tenham acesso, tá bom? Então, todos que continuarem aqui estão concordando que a gente vai divulgar isso aqui depois. Então, aí, se a pessoa não concorda, ela sai da roda. Se ela continuou lá, já está explícito no texto lá que o Kleber falou que está concordado. Isso está gravado, tá garantido também. Então, fala lá um texto de 30 segundos e já, para mim, o meu entendimento é que já estaria ok isso aí. Eu só considero assim, comentando, viu, Adelina, um minutinho só. Nesse sentido, a palestra, ela se propõe ser pública. As pessoas que assistem às palestras presencialmente, ele não sabe quem é, as pessoas estão lá. A forma online, da forma como ela é exposta agora, só aumenta o público, mas a palestra é pública. Quem se propõe a fazer a palestra, em tese, ele está autorizando que ela seja publicizada. Eu acho que tem discussão aí, viu, agora sim. Eu preferia você fazer o terminho lá e ele assinar a autorização. Assim, em teoria, eu concordo com você. Se ele foi lá, deu uma palestra, está vendo que está sendo gravado, tem a câmera, tem microfone, tem tudo, está meio óbvio que ele concordou, né? Mas a gente não sabe, na justiça, o óbvio não vale, né? Vale prova documental, né? Então, eu prefiro lá na nossa casa aqui, a gente tem um terminho, todo mundo que vai dar palestra, uma folhinha que a gente imprime, né? Ele mesmo coloca o nome dele lá e assina e pronto. Já é quase que um pré-impresso lá, deixa o nome lá em branco e ele assina e antes de começar a palestra ou no final a gente coloca. Nunca tivemos um problema, né? Todo mundo assinou, porque é meio óbvio, igual você está falando. Pô, ele está indo lá, né? Tá vendo que já sabe qual é o motivo. Inclusive, a gente passa online. Então, é meio que óbvio isso, né? Mas eu prefiro guardar o papelzinho assinado lá. E nas lives, assim, que é digital, eu prefiro que a gente fale ali no comecinho, perde lá uns 30 segundos só falando e... Não é que eu vou perguntar para todo mundo e a pessoa tem que ir no chat e dizer sim, né? Dá o textinho lá dizendo, então, gente, estamos gravando, isso aqui vai ser divulgado depois, se vocês quiserem rever, pode avisar quem perdeu, que vai estar lá no YouTube da Inter de Ourinhos, tal, e quem continuar aqui está concordando com a divulgação, com a exposição da imagem que está aparecendo nas câmeras aqui e tal. Vamos seguir para a palestra, passo agora a palavra para o fulano e vai embora, né? Foi, tá autorizado. Beleza. Temos a Adelina. Maurício. Primeiro, eu concordo totalmente com o Maurício com relação à questão das palestras. Eu acho que é melhor pecar por excesso, né? Então, na dúvida, pega autorização, melhor assim. E agora você falou uma coisa interessante aí do direito de imagem, né? Se tem ligação com a LGPD. Em princípio, não. Mas aí, se você for analisar a LGPD, eu acho até que pode ter ligação, sim, porque o que é dado lá para a lei? É tudo que identifica a pessoa. E se a imagem te identifica, a sua imagem pode ser considerada um dado. Então, dá para pensar na imagem como um componente lá protegido pela LGPD também. Mas, na verdade, eu pedi a palavra não foi para isso, não foi para fazer mais uma e prometo que será a última pergunta. Não, mas... O dado antigo, Maurício, aquele que eu já tenho lá, não estou usando mais. Melhor jogar fora, destruir, avisa a pessoa que eu estou destruindo, o que eu faço? Você não está usando, eu diria que é melhor jogar fora mesmo, né? Ou então você tem que pedir autorização dela para... Assim, no rigor da lei, ela teria que te autorizar a guardar aquela informação que você já tem, né? Eu sei que eu vou dizer que é quase impossível, né? A gente ir atrás de todo mundo, que eu nem sei mais quem é. Então, eu diria assim, você não está usando? Joga fora isso aí. Joga e nem avisa, porque também não, às vezes não tem nem como pronto, avisar, destrói, né?
joga direitinho, destrói isso aí, né? Então, tomar cuidado na hora que a gente for destruir também, né, gente? Então, assim, tem a fichinha de vibração, como é que eu faço? Botei aqui num saquinho e joguei ali e tal. Aí, quem manipula aquele saquinho lá? Já aconteceu comigo numa empresa bem grande, tá? A gente contratava uma empresa para destruir o material nosso, né? E como é que a gente fazia? Tinha uma urna. Então, todo mundo que queria material confidencial, que era bem sigiloso, colocava naquela urna. Aí, como que a empresa fazia? Ia um cara lá, catava aquela urna, punha num saco e ele de moto levava para a empresa aquela. Assim, ó, fizemos tanta coisa e na hora de terminar o processo deixamos ele completamente vazado, né? Aquele cara sofreu um acidente lá, caiu de moto, que espalhou, nem estou dizendo que ele ia roubar aquilo, né? Nem isso. Mas pode acontecer, né? Ou o cara jogou fora, que não queria trabalhar naquele dia, e aquele nosso dado. Então, assim, tem cuidado na hora de destruir, né? Rasga, picota, sei lá, né? Principalmente quando é a fichinha de vibração, que eu acho que é o dado mais crítico que a gente tem. Porque tem informação bem difícil sobre a pessoa, né? Assim, coisa bem delicada mesmo da bem vida pessoal, dela, né? Bem pessoal. Problema Então, de acho saúde. Problema de saúde, problema de relacionamento, às vezes a pessoa com droga na família, então é coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Então, rasga o papel, mistura, rasgar, tal, quando a gente for destruir, né? Aqui, Maurício, a gente tem cursos profissionalizantes. Aí, o que acontece? 10 anos depois, a pessoa vem pedir a segunda via de certificado. Aí eu estou pensando, como é que eu vou eliminar esses dados? Mas também, como é que eu não vou eliminar? Talvez você guarde só o nome, né? O nome da pessoa e não guarda o endereço, o telefone, o e-mail. Pode ser. Precisa pensar, né? Como pensar numa alternativa. Fazer, né? De qualquer forma, obrigada. Imagina. Oi, Maurício. Boa tarde, boa noite, né? Uma outra situação também que, aproveitando para esclarecer para a gente, precisar fazer uma manutenção, por exemplo, num computador do centro, lá onde estão os dados guardados, lá as fichas das famílias carentes, por exemplo, onde tem lá a descrição, endereço, os dados, tudo direitinho. E aí esse equipamento vai para uma empresa, para uma loja especializada para fazer essa manutenção. Automaticamente a gente está expondo essas pessoas também para um terceiro, né? Como que a gente deve tratar esse caso, por exemplo? Então, assim, a maneira mais bonita de fazer era você fazer o backup num pendrive e mandar limpo para ele. Essa é a maneira mais bonita de fazer, né? Às vezes não dá, né? Às vezes não dá tempo, né? Às vezes não dá tempo. Então, o que é aquele passo 5? Esse seu caso é aquele passo 5. Então, eu contrato essa pessoa, tem um contratinho de manutenção com essa empresa. Então, no contrato dele, eu tenho que garantir, se é que já não tem, que tem uma cláusula de confidencialidade mais rígida, dizendo que pode ter dados pessoais e tal, e que ele é responsável pela confidencialidade de todos os dados que estão nos nossos equipamentos, que ele vai manipular ou dar manutenção e tal. É exatamente esse caso lá que aquele passo 5 tá lá tratando. Isso evita de que ele tenha acesso aos dados? Não evita, mas tira a nossa responsabilidade enquanto caso espírita, né? Para evitar eu fazer essa limpa. Então, não mando o dado para ele, está evitado. Mas não tem como fazer, perdi o Winchester, perdi o acesso, perdi tudo. Então, pelo menos no contratinho lá, tem que garantir que ele também é corresponsável, né? E ele se responsabiliza pelos dados que estão lá. Entendi. Obrigado, hein? Nada. Kleber? Estamos chegando ao final de mais uma roda de conversa. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para o Maurício? O Maurício elucidou muito bem, passo a passo, de como as casas espíritas devem proceder para implantar a Lei Geral de Proteção de Dados e ter essa gestão da melhor forma possível, né, para garantir desde a aquisição, o tratamento, a manutenção de todos esses dados de forma segura nas casas espíritas. Nesse sentido, aqueles que quiserem acesso ao material que o Maurício apresentou aqui, nós deixamos aqui já no bate-papo o link do site da USE para poder acessar e fazer o download do material.
E também, depois que esse vídeo subir para Uzi Ourinhos TV, o nosso canal da Uzi Intermunicipal de Ourinhos no YouTube, na descrição do vídeo nós também colocaremos o link para que todos possam ter acesso, né, para poder visualizar e baixar o material de como implantar a Lei Geral de Proteção de Dados em suas casas espíritas. O material, como vocês viram, é muito didático, é muito fácil, né, de visualização e de entendimento, para que a gente possa implantar o passo a passo a LGPD em nossas casas espíritas. Agradecer a USE, né, por ter feito isso, Maurício, esse passo a passo que foi maravilhoso. Nós comentamos no último evento que nós tivemos, em dezembro, com o Storino, e você também esteve presente, que àquela época nós pesquisávamos materiais no movimento espírita e nós tínhamos dificuldade de achar material com a qualidade que a USE promoveu para nós. Então, aqueles que quiserem, vai ficar disponibilizado também por esse canal para poder acessar e fazer o download. Acho que podemos encerrar, né, Guaraci? Agora passamos para o Maurício e depois nós podemos encerrar. Não, é isso mesmo. O grupo que se reuniu, o nosso principal objetivo era esse, né? Assim, eu já fui presidente de casa espírita também um bom tempo, né? E eu nem sou da área, não sou especialista em LGPD, não. Os especialistas estavam lá, os advogados, os especialistas. E eu fui o que chato que ficou falando assim, temos que fazer uma coisa simples, gente, uma coisa que seja prática. Não vamos fazer o juridiquês aqui que depois ninguém entende, que não adianta. Então a gente tem que fazer uma coisa bem simplesinha. Eu sou da área de TI, né, da USE, fazer para que as pessoas de padrão normal como eu, que não é nem especialista de LGPD nem advogado, possa implantar uma coisa que seja factível, né? Porque se a gente faz uma coisa monstruosa, o cara desiste, daí fica irregular. Então vamos fazer o mínimo necessário, que seja simples, mais mastigadinho, né? Para que as casas possam pegar e não desanimar e fazer. Então esse acho que era o objetivo da USE, do nosso grupo lá, principal sempre foi esse, de fazer o mais fácil possível, passo a passo mesmo, beabá de quem não é da área, porque a gente sabe que ninguém é da área, exceção da Daniele lá, que estava com a gente, que é mestranda no tema, e os advogados que são da área, o resto não é da área. Então, mas a gente quis fazer mesmo uma coisa simples, que bom que a gente conseguiu, pelo que vocês estão falando aí, fazer uma coisa que seja acessível para todo mundo. Eu acho que o papel da USE mesmo é esse, né? Reunir as pessoas, trocar ideias, de maneira geral, fazer coisas que no conjunto todo mundo possa se aproveitar e ir melhorando, né? E essa melhora vai unificando todo mundo. Então, assim, a gente estando junto pode muito mais do que uma pessoa sozinha. Se eu fosse sozinho querer fazer lá na minha casa espírita, provavelmente eu não ia conseguir fazer isso tudo, porque eu não conheço. Eu ia ter que pegar a legislação, tentar ler a legislação, entender, ia entender provavelmente tudo errado, porque eu não sou da área. Aí, pegando alguma coisa já mastigadinha, passo a passo, eu acho que eu conseguiria implantar, né? Esse é o principal objetivo do grupo que a gente se reuniu e fez, né? Que bom que, pelo que vocês estão falando, a gente acho que atingiu parte dos objetivos, aí, boa parte deles. Agora precisa implantar, né? Nós na USE também não implantamos, precisamos implantar. Kleber, acho que podemos encerrar, então, agradecendo o Maurício, atendeu 110% as nossas expectativas, né? Era o que nós pretendíamos, esperávamos. Com certeza temos agora elementos de autoconvencimento para a implantação, não é? Dessas observações feitas. Aqui no chat nós tivemos cumprimentos de algumas de nós, mas eles todos expressam os nossos mesmos sentimentos, não é? A Adelina, Flávio, Rodrigo, eles estão manifestando o apoiamento, cumprimentos, e a gente quer fazer com que as palavras deles sejam as nossas palavras dirigidas a você, não é? Obrigado. Porque o fato, né, que nós temos de pensar é que a USE não faz, quem faz são as pessoas, né?
Então, as pessoas é que importam nessa altura do campeonato, não é? Assim como as casas espíritas. Não são as casas espíritas que fazem, quem faz são as pessoas que estão nas casas espíritas. Então, as responsabilidades são sempre nossa e compartilhada, é o grupo que é o responsável pelo sucesso ou insucesso das atividades que a gente se propõe a participar. Então, quando a gente participa de boa vontade, com desejo de que realmente as coisas alcancem os objetivos a que se propõe, isso vai acontecer. Não é? Então, os nossos cumprimentos, Maurício, por você fazer, como disse ainda há pouco, Adelina, por você fazer parte desse grupo, não é? Que ele trouxe para a nossa realidade, a realidade dos leigos, não é? Aquilo que o juridiquês dificilmente iria conseguir fazer com que nós compreendêssemos a importância e a necessidade de implantar alguns procedimentos nas casas espíritas em função da lei de proteção de dados. Não é? Muito obrigado, foi muito feliz na sua exposição, estamos muito contentes, absolutamente satisfeitos com essa nossa roda de conversa. Não é? Que bom. Só para falar uma coisa, eu não sou contra os advogados não, viu? Gosto muito deles, mas é que eles falam muito difícil mesmo, né? Para quem não é, não sei se tem advogado aqui, mas para quem não é da área, é difícil mesmo. Então a gente tentou traduzir para quem não é advogado, né? E eles ajudaram bastante na hora de fazer os termos, as políticas, o termo de confidencialidade, foi tudo feito lá pela Júlia, pelo Storino, que eram os advogados do grupo, e que aí são termos técnicos que precisam ser mesmo. Então eu acho que o grupo... o bom de estar todo mundo unido é que cada um faz o seu pedacinho, né? Dentro da sua especialidade, e o conjunto acaba virando bom, né? Não fica só jurídico ou só leigo. Então, assim, o mix acaba sendo importante de falar difícil quando tem que falar, que é o termo, e falar simples quando tem que falar no treinamento, que a Daniela até fez o treinamento, bacana e tal. Eu acho que a gente acabou fazendo uma boa mistura no grupo, né? Dizem, né, que tem dois tipos de profissionais que todo mundo cumprimenta, elogia, gosta, mas é melhor não precisar: médico e advogado. Mas, enfim, Kleber, podemos encerrar? E se for encerrar, Luciana, que alegria te ver, né? Eu vou pedir uma deferência, né? Que a Luciana fizesse uma prece para nós para encerramento, se você... Faço, pode ter certeza. Se o Kleber assim concordar, viu, Luciana? Porque é ele que é o comandante aqui da casa. Por favor, fique à vontade. Estava tão quietinha, pensando assim, ninguém vai me ver. Você é a mineirinha da escola do professor Raimundo? Hoje eu estou de mineirinha. Assim, agradecidos por mais este momento de reunião, o qual aprendemos muito, o qual compreendemos toda essa aprendizagem que o nosso colega trouxe, tão necessária para as casas, uma linguagem que veio a calhar com a nossa necessidade. Senhor, obrigada pela vida, obrigada pela compreensão. Envia todos os amigos espirituais a cada um, a cada lar, para que ampare-os a todas as necessidades de cada um deles. Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gostou do vídeo? Lembre de curtir e compartilhar. Também é importante se inscrever no nosso canal da Use Ourinhos TV para que você receba as notificações e os vídeos novos que serão feitos o upload neste canal. Um abraço a todos e até a próxima.